Eu sei, não precisa falar, eu sei que eu sou o cara mais original do mundo falando de Slender em 2019. Até porque o YouTube não tem milhares de vídeos explicando detalhadamente como o primeiro jogo foi originado a partir de posts no 4chan. E por serem tantos vídeos falando exatamente a mesma coisa, eles têm que estar certos, não é mesmo? Foi lançado um concurso em rosto para um concurso de Photoshop. Muitas delas, logicamente, meras montagens. Foi lançado um concurso em seus fóruns para as pessoas fazerem montagens. Dia 8 de junho, criou um tópico no fórum falando, crie imagens paranormais. É baseado numa lenda urbana, se eu não me engano. Sueca, eu não sei se é sueca. Pelo menos era assim que eu pensava. Acontece que se você pesquisar Slender hoje em dia no YouTube, você vai acabar encontrando vários vídeos bem duvidosos. Alguns vão falar sobre o concurso de terror que aconteceu na internet, onde algumas imagens foram postadas no 4chan, daí originou a lenda do Slender e tudo mais. E outros vão tentar incrementar um pouco mais a história, falando que o Slender é real ou até mesmo essa atrocidade aqui. Em segundo lugar, Bob Esponja. Não é de se estranhar que o nosso monstrengo aqui também tenha aparecido no Bob Esponja. Então que ele encontra um desenho no chão que claramente mostra o Slenderman. Ao abaixar o papel, o próprio Slenderman aparece na frente do nosso amigo rosado. Porém, até mesmo os vídeos mais céticos que procuram o máximo possível apenas trazer a informação correta acabam por negligenciar uma grande parte da história do Slender. E que parte seria essa, crítico? Bom, para responder essa pergunta, teremos que fazer um resumo rápido da história que é contada normalmente. Primeiramente, o concurso, que é mencionado em todo o vídeo que fala sobre o Slender. Há muito tempo atrás, em um site chamado Something Awful, que era um site sobre curiosidades e eventos paranormais, foi lançado um concurso de Photoshop, onde alguns usuários tentariam fazer imagens paranormais. Um desses usuários photoshopou um homem esguio, alto e de terno, atrás de algumas crianças, junto com a legenda perturbadora. Após isso, eles costumam falar que, na verdade, Slender não veio de 2009, que foi quando esses posts foram feitos. Ele na verdade já data nas cartas de tarô e de lendas antigas há muito tempo atrás. Depois disso eles falam do jogo que foi criado, da sequência do jogo, dos filmes e tudo mais. Obviamente que tudo que eu acabei de falar aqui, eles falam de maneira muito mais detalhada e ilustrada. Porém eu só queria dar um resumo, pois está faltando uma parte crucial para isso tudo. E essa é uma parte que fica entre o primeiro jogo e as cartas de tarô. Essa é a história de Marble Hornets. No dia 20 de junho de 2009 foi lançado o vídeo Introdução no canal Marble Hornets. O vídeo em si se trata de uma introdução à série contada a partir do ponto de vista do personagem principal, que mais pra frente descobriremos que se chama Jay. O vídeo em si se trata apenas de algumas filmagens de estrada aleatória enquanto Jay conta uma história através de alguns textos na tela. De maneira resumida, Jay e seu amigo Alex estudavam cinematografia, sendo que Alex em questão estava trabalhando em um filme com outro grupo de adolescentes. O pessoal que trabalhava no filme com o Alex afirmou que com o passar das gravações, a instabilidade mental de Alex foi decaindo cada vez mais, chegando a certo ponto onde ele desistiu completamente do projeto, afirmando condições inapropriadas para o trabalho. Quando Alex foi questionado quanto ao que ele faria com as gravações que foram feitas, ele disse que iria queimar cada uma das fitas. Jay, como estudante de cinematografia, achou um desperdício, então pediu a Alex as fitas. Depois de muita argumentação, ele conseguiu. Porém, Alex disse que com uma condição, que elas nunca mais fossem mencionadas a ele novamente. Depois disso, Alex desapareceu sem deixar rastros. Devido a tudo isso ter acontecido de maneira tão repentina e de forma tão estranha, Jay começa a investigar as fitas e decide fazer o upload de qualquer coisa que ele achar de estranho, para que ele possa sim ter um backup caso necessário. Bom, como o próprio título do vídeo mostra, isso era apenas uma introdução. A série em si começa na entrada 1. Na entrada 1 podemos ver algo que irá se tornar padrão para a série. Primeiro o Jay coloca o número da entrada, depois ele dá seus pensamentos quanto à fita, deixa a fita tocar e logo em seguida ele dá seus pensamentos finais. E o que acontece na entrada 1? Bom, eu não teria palavras para poder escrever, então eu vou apenas deixar rolar. Pois é, já na primeira entrada Slender faz uma aparição, e aqui podemos perceber algumas coisas interessantes. Primeiramente é que Slender consegue se mexer, ao contrário do primeiro jogo, onde ele simplesmente fica se teleportando de um lado para o outro. Aqui podemos ver claramente um de seus braços se mexer, assim como sua cabeça virar para poder olhar para Alex. Seria essa a primeira aparição de Slender? Aparentemente não.
Na segunda entrada, Alex filma dirigindo enquanto fala com a câmera. I got home late tonight and I was taking Rocky for his walk. This was near the set of Marble Hornets. On the road, we saw this really tall guy standing in the middle of the street, just completely still. For whatever reason, this really set off Rocky, and there was something about this guy that was just, it was strange. So we headed back home. I have a little bit of time left on this tape, and I'm going to go see if he's still hanging around. Okay, you can't really see it well on the camera, but I don't see anyone around here, so I guess he's moved on. Ele disse que levou Rocky, aparentemente seu cachorro, para passear, e perto de onde estavam gravando Marble Hornets, eles encontraram esse cara alto e magrelo, parado no meio da estrada. Ele disse que isso deixou Rocky extremamente perturbado e completamente aterrorizado, então ele decidiu voltar para poder checar o local. Que é uma atitude corajosa, nobre e estúpida pra caralho, né? Mas tudo bem, eu critico, eu não julgo. Chegando no local onde ele disse ter encontrado este homem alto, ele não encontrou nada nem ninguém. Porém, ao sair do carro, seu áudio começou a ter problemas. Guarde essa informação, pois ela será necessária mais pra frente. Na entrada 3, Jay diz que a partir de certo ponto, Alex começou a se filmar excessivamente, sendo que a grande maioria das fitas não tem nada a ver com Marble Hornets. Tanto que a entrada 3 em si não é apenas uma filmagem que ele encontrou numa fita, e sim várias pequenas filmagens que ele encontrou ao longo de 12 fitas separadas apenas filmando o Alex. Grande parte das filmagens não é muito importante, porém existem dois trechos que vão ser importantes mais pra frente, que são esse e esse. Guardem em suas memórias. Isso que você acabou de ver foi a entrada 4, e pelo que parece, Alex estava sendo perseguido por Slender. Neste trecho inteiro o áudio foi removido, talvez Alex tenha removido ele, ou talvez seja devido à proximidade de Slender. Quer dizer que Slender mexe com o áudio de câmeras próximas? Onde será que eu já vi isso? Ah, caralho! Morri! Pois é, aqui vemos a primeira, mas não a única referência ao jogo do Slender. E não, eu não estou falando que Marble Hornets se inspirou no jogo do Slender, mas sim o contrário. Não acredita em mim? Então espera aí que já já a gente volta nisso. Na entrada 5, Jay diz que no início das gravações de Marble Hornets, ele ajudou gravando Alex dizendo algumas coisas que ele iria fazer ao longo do projeto. A entrada 5 em si se trata desses momentos, quando Alex era gravado por Jay enquanto ele falava o que ele iria fazer ao longo do projeto. Porém, o áudio de alguma forma foi drasticamente danificado. Later in the movie, this will probably be about 3/4 of the way through. This will just be by himself, right? Yeah, I'm thinking about maybe putting it. I also want to have a shot of the next day where Sarah and Brian. I might also have Tim there at some point. What's that tall red thing over there? Yeah, that's like an old climbing wall, or I can't remember if it was a climbing wall. Uma torre grande avermelhada? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. A entrada 6 é mais uma instância na qual Slender chega estupidamente próximo de Alex. E para variar, o áudio foi completamente removido. Porém, desta vez, ao invés de apenas deixar o clipe passar, eu gostaria de tocar ela junto com a entrada número 1, pois no início da gravação, Jay afirma que esta pode ser uma continuação a ela.
Os clipes não parecem ser sequências diretas, porém parecem se conectar de certa forma. Eu vou deixar a entrada número 7 passar e eu quero que vocês prestem bastante atenção e vejam se conseguem reparar em alguma coisa. Alright, good. Are we gonna do it again? Are we? No, we're done. That's it? Yeah, we're done. Okay. Além de mais uma vez o áudio ter ficado completamente fodido, só confirmando cada vez mais a minha teoria de que quando o Slender tá por perto o áudio fica distorcido, nós também começamos a entender o porquê de Alex ter decidido largar completamente o projeto, alegando condições inapropriadas para trabalho. Slender o estava seguindo, e dessa vez nós ouvimos isso da própria boca, ou melhor, teclas, DJ. Opa, olha que desenhos lindos esse que Alex está fazendo. Eles me lembram de alguma coisa. Enfim, tirando os desenhos, podemos ver algo muito importante nesse vídeo em conjunto com a entrada 1. Alex tinha um padrão para toda vez que ele sentia que o Slender estava por perto. Ele sempre apagava as luzes e tentava se esconder. Também podemos ver em conjunto com a entrada 3 que a paranoia de Alex foi aumentando cada vez mais. Na entrada 3 ele estava olhando a janela, possivelmente procurando por Slender antes de poder fazer qualquer coisa, já que ele apaga as luzes e se esconde o mais rápido que pode, só pelo fato de ter sentido algo estranho. Levando em consideração de que a fita continuou rolando e tudo continuou escuro e sem som, pode-se levar em consideração de que Alex tinha tanto medo de Slender que ele podia ficar vários e vários minutos escondidos, chegando até a horas. A entrada seguinte são algumas gravações de Marble Hornets. Nada de muito estranho ou fora do normal é mencionado aqui. Jay alega que nessas gravações Alex age de maneira muito mais agressiva do que ele agiria normalmente, porém nós já sabemos que com o passar das fitas e das gravações, Alex foi ficando cada vez mais paranoico e louco. Porém existe um fator importante que deve ser mencionado quanto a este vídeo, que é essa cena em específico. Up the car. You know how many tapes we have. If we run out of time on this tape, we'll get another. It's not a problem. Aqui vemos que Alex tinha tantas fitas que ele não via qualquer problema em deixar a câmera rolando a todo momento enquanto gravava o Marble Hornets. Na entrada 3 podemos ver várias coisas que se encaixam no contexto dessa filmagem. Primeiro era que Alex queria ter uma câmera gravando o tempo todo, sendo que ele até mesmo fica irritado quando seus colegas acabam desligando a câmera sem querer no meio das gravações. Em segundo lugar, Alex diz que tem tantas fitas que não tem qualquer problema a câmera ficar rodando o tempo todo durante as gravações, sendo que nós vemos isso na entrada número 3 também, onde vemos Alex se gravando enquanto compra fitas. O que significa também que Alex compra fitas para poder se gravar enquanto compra fitas. Trava o rosto nessa posição que tá agora e se olha no espelho. Foi essa cara que eu fiz quando eu vi esse vídeo. Esse vídeo foi lançado por um canal cujo nome eu não consigo pronunciar. E aparentemente é um vídeo resposta à entrada número 9. Como eu sei que é um vídeo resposta, indo pra baixo no vídeo você encontra o comentário de um cara chamado Ross105 explicando detalhadamente o que esse vídeo poderia significar. E pode não parecer muito, mas eu conheço esse cara, ele é um puta amigo meu. Devo admitir, eu fiquei surpreso quando eu descobri que ele curtia Marble Hornets, assim como eu fiquei surpreso quando ele me falou que Marble Hornets tinha uma conta no Twitter. Se você for nessa conta do Twitter e ficar meia hora indo pra baixo pra poder encontrar a porra dos Twitters antigos, puta que pariu. Você não sabe o tanto que eu tô me esforçando pra fazer esse vídeo. Isso é o que eu tenho que passar toda vez que eu tenho que procurar um tweet. Mas enfim, um dia depois que esse vídeo foi postado, Jay alega que este é um vídeo resposta, então eu não sei sinceramente como ele deduziu isso, mas se ele tá falando, possivelmente faz parte do RG. Mas enfim, o significado real do vídeo, como é mostrado pelo meu amigo Ross nos comentários: o primeiro retângulo tem 12 traços, o segundo retângulo tem 15 traços e o terceiro retângulo tem 11 traços. Se pegarmos cada um desses números e formos a letra correspondente a eles no alfabeto, temos a seguinte palavra: L-O-K, que pode ser uma espécie de trocadilho por soar muito parecido com o look. Juntando isso com o texto que se segue, podemos concluir que o significado do vídeo é Look closely, olhe mais de perto. Existem outras instâncias onde essa porra de canal impronunciável
manda vídeos respostas a Marble Hornets, porém eu só irei citar esse daqui por enquanto. A entrada 10 não apresenta nada de muito importante, é só o Alex correndo adivinha de quem. A entrada 11 é interessante, ela é uma gravação de Alex dormindo quando do nada ele acorda repentinamente, pega a câmera, apaga as luzes e começa a olhar as janelas. Quando ele vê que está tudo bem, ele volta a dormir. Só que não estava tudo bem. Uma sombra passa na parede e eu me sinto estúpido de admitir que eu não percebi nas primeiras 4 vezes que eu vi esse vídeo. Mas enfim, alguém entrou na casa de Alex. Poderia ser o Slender? Bom, eu acredito que não, pois toda vez que ele está por perto, o áudio é cortado ou há uma grande interferência. Porém, quem mais poderia ter entrado na casa de Alex? A entrada 12... Na verdade, eu não sei como explicar a entrada 12. Get him off the set. I hope he's not angry at it. Hey, buddy. Foi difícil entender o que acontecia no vídeo, mas eu cheguei a 2 conclusões. A primeira é de que até aquele momento apenas Alex conseguia ver Slender. A segunda é de que todos conseguiam ver Slender, porém por algum motivo ele decidiu seguir apenas Alex. Cheguei a esta conclusão por causa dessa pequena frase. Essa frase pode ser dita por 2 motivos. Primeiro, o que Alex estava fazendo indo naquela direção, e segundo, o que aquele homem alto está fazendo parado ali. Eu acredito que a segunda opção seja mais viável, pois como vimos na segunda entrada, o cachorro de Alex era capaz de sentir Slender, tanto que ele ficava extremamente arredio quando ele estava por perto. A entrada 13 mostra Jay e Alex novamente. Alex pede para Jay buscar algumas coisas no carro enquanto ele vai investigar um local. E chegando lá, adivinha, mais um shot de perseguição do Slender. Nada fora do normal, exceto por um pequeno detalhe. I think I left it in the passenger seat. Okay. If not, the trunk. All right. I'm gonna keep on going though, so just... Okay. Essa marca em específico, nós já vimos ela anteriormente sido desenhada por Alex. Então Alex possivelmente desenhou ela aí. Mas por quê? Alex já passou por ali antes? Se sim, por que ele desenhou essa marca aí? Mais importante do que isso, por que a próxima gravação do canal Impronunciável é uma gravação do próprio Alex? São com certeza muitas perguntas para uma só entrada. Será que elas serão respondidas na entrada 14? Veremos.
Pela primeira vez vemos Alex ferido. E aparentemente, ele prefere trocar a fita da câmera antes de fazer qualquer coisa. Por que a câmera é tão importante? A entrada 15 não é muito interessante, porém ela é muito importante, pois marca uma nova etapa na série. Até agora, tudo que Jay fazia era olhar através das fitas, procurando por algo interessante que poderia lhe dizer mais sobre Alex. A partir da entrada número 15, Jay começa a se envolver de verdade com isso. Sua primeira tentativa de encontrar Alex é marcar uma entrevista com o Tim, para ver se ele consegue alguma informação importante. Caso você não se lembre quem é Tim, ele é esse cara aqui. Na entrevista, Tim não fala nada de muito importante. Tudo que ele diz é que ele conheceu Alex através de Brian, que Alex tinha muito mais fitas do que o necessário para gravar um filme inteiro, e que Brian em algum momento disse que estavam jogando animais mortos na frente do jardim de Alex. Talvez isso tenha sido alguma forma de intimidá-lo. Tim também fala que Alex foi ficando cada vez mais paranoico e blá blá blá, mas daí a gente já viu ao longo do vídeo. Acho que metade do vídeo vai ser só eu falando a palavra paranoico. Na entrada número 16 é onde a merda começa de verdade. Jay afirma ter conseguido uma dica anônima de onde Alex poderia estar, então ele vai lá para investigar. Sozinho à noite no meio do nada, até porque se você não for adolescente burro e irresponsável, você não pode estar nessa série. Na primeira ida, sim, eu tô falando primeira ida, na entrada 18 ele volta para essa casa. Na primeira ida nós percebemos algumas coisas e Alex coleta alguns objetos. A primeira coisa que percebemos é que a casa está abandonada há um tempo, só que ao mesmo tempo parece que alguém estava morando ali. Ela está cheia de lixo, completamente empoeirada, já que chega a certo ponto onde Jay simplesmente cai no chão e começa a torcer enlouquecidamente. Logo após esse acontecimento, ele encontra alguns desenhos de Alex, a cápsula de uma bala e um potinho de pílulas. Vale mencionar que no mesmo lugar onde ele encontra o pote de pílulas, ele também encontra uma pia cheia de sangue seco. Seja lá onde Alex estiver, ele não tá muito bem. Eu disse que não ia mencionar muito os vídeos do canal Impronunciável, porém eu acho que vocês vão querer ver isso. Jay não estava sozinho na casa. Na entrada número 17 de Volta às Fitas, Jay encontra uma fita na qual ele ajudava Alex no início das produções de Marble Hornets novamente. Porém tem uma coisinha especial quanto a essa fita. I think he said he was just running down to the store for some snacks or something. He should be back in a minute. Okay. Can I get some water or something? Yeah, is this one yours? Yeah. Okay. Thanks. No problem. Why are you wearing a jacket? It's pretty cold in here. I'm comfortable. I feel like you have the AC cranked up or something. You left the camera on. Oh, well, we're going to go through it a couple more times anyway, but... Jay alega não se lembrar de nenhuma dessas gravações. Isso é simplesmente o fator mais importante de todos até agora. Poxa, crítico, mas o que tem o Jay não se lembrar das gravações? Eu também me esqueço das coisas às vezes. Tá ok, isso pode até ser verdade, mas vamos fingir que você tem uma perda constante de memória e acesso ilimitado a fitas de gravação. Não seria bom ter sempre tudo gravado para caso você esquecesse de alguma coisa e pudesse reassistir? Eu acho que era por isso que Alex se gravava o tempo todo. Isso se encaixa com vários outros fatores, como por exemplo na entrada 9, onde ele fica com raiva com um cameraman que simplesmente desligou a câmera por alguns segundos. Ou também o fato de que na entrada 15 é mostrado que ele tem muito mais fitas do que o necessário para poder gravar o show. Talvez as fitas não fossem para gravar apenas o Marble Hornets, mas sim para gravar o seu dia inteiro, talvez a sua semana inteira, se possível. Talvez eles tivessem problema de perda de memória recente, porém eu não acho que seja isso. Não acho que o problema seja em si deles. Eu acho que de alguma forma a Slender é capaz de induzir essas perdas de memória. E podemos ver que Slender está bem próximo da casa, do outro lado da janela, bem pertinho de Tim. Mas enfim, como eu disse anteriormente, Jay volta para casa na entrada 18. Só que dessa vez eu não vou explicar nada do que acontece no vídeo. Ele é bem autoexplicativo. Alex? Alex?
Jay achava ter alucinado quanto à noite anterior, e precisou das gravações para poder saber com certeza o que havia acontecido. Na entrada seguinte, Jay afirma que está se gravando excessivamente igualzinho a Alex. Ele diz que normalmente nada acontece, porém 2 noites após os acontecimentos da entrada número 18, isso acontece. Logo após a entrada número 19, o canal Impronunciável lançou esse vídeo. Um aviso, caso você tenha problemas com epilepsia ou alguma coisa parecida, pula para essa parte do vídeo. Já ficou bem óbvio que Slender tem controles mentais, ele não só tem a capacidade de apagar a memória de suas vítimas, como também aparentemente tem a capacidade de controlá-los, como nós podemos ver na entrada número 18. Bom, levando em consideração de que a última entrada foi a entrada de número 19, é de se esperar que a próxima entrada seja a entrada de número 20, não é mesmo? Porém não. A próxima entrada é a entrada número 19.5, onde Jay olha mais atenciosamente para os itens que ele coletou na entrada número 16. O cartucho de bala desapareceu, o pote de pílulas que ele havia carregado cheio agora está vazio e os desenhos de Alex têm uma mensagem estranha na parte de trás. Espera só um minuto. Você tá vendo isso? Na parte de trás de uns papéis está escrito bem pequeno, "Me vê na torre". Porém até aquele momento Jay não sabia o que isso significava. A entrada número 20 era só mais uma das gravações onde Jay ajudava Alex nas gravações do Marble Hornets. Porém, tem algo interessante sobre essa fita. Primeiro é que a partir de certo ponto o som fica bem distorcido. Levando em consideração o que nós já sabemos, pode-se presumir de que o Slender esteja por perto. Segundo o que eu esqueci de mencionar anteriormente na entrada 19.5, o pote de pílulas teve seu rótulo arrancado, sendo assim é difícil saber o que tinha dentro, até porque agora ele está vazio. Porém, na entrada número 20, Tim toma pílulas muito semelhantes com as que Jay pegou. Assim também como no final da fita, Jay afirma que talvez a torre seja aquela estrutura vermelha que nós vimos na entrada número 5.
Jay alega que a entrada número 20 foram uma das últimas gravações úteis que ele encontrou das últimas fitas que ele tinha. Sendo assim, o traço está ficando frio, e ele precisa desesperadamente de mais uma pista para poder encontrar Alex. Na entrada número 21, ele vai em direção à torre, com a esperança de encontrar qualquer coisa que o ajude a encontrar Alex. Na entrada número 22 ele revela o que tem nessa fita, e é uma das gravações mais estranhas que já teve no Marble Hornets. Pena que você não vai ver, por enquanto, mas por agora vamos apenas tentar entender que história essas fitas nos contam até agora. Agora que eu já mostrei cada uma das fitas até a 21 e também explicando detalhadamente o que cada uma delas diz pra gente, vai ser mais fácil para vocês entenderem o que todas elas dizem pra gente ao mesmo tempo. Começando com o básico. Alex era um estudante de cinema que juntou um grupo de adolescentes para poder gravar um filme chamado Marble Hornets. No meio das gravações, perto do estúdio, ele encontrou um homem alto, branco e estranho, parado no meio da estrada sem fazer absolutamente nada. A partir de certo ponto, Alex começa a ser perseguido por esse homem e ele começa a ficar cada vez mais paranoico. Ele percebe que ele está tendo perda de memória e que tudo que ele se lembra são o que ele consegue ver nas fitas das gravações do seu show. Ele então começa a se gravar excessivamente para que assim, caso ele se esqueça de alguma coisa, ele possa ver nas fitas que ele gravou. Ele percebe que ele não pode simplesmente ficar se gravando o tempo todo e começa a fazer desenhos e marcas para poder mostrar para ele mesmo o que ele precisa fazer. Primeira coisa que eu acho que ele faz é começar a marcar os lugares onde ele teve algum encontro com o Slender. Se vocês repararem, toda vez que a marca do operador, essa marca aparece, o Slender acaba estando por perto. E é claro, os desenhos, o fator mais icônico nos jogos do Slender. Os desenhos não passam de várias dicas que ele fica jogando para si mesmo, para que ele se lembre o que fazer quando o Slender estiver por perto. Dicas essas tais como ele mata, ele me vê, corra e o fato de que deram um nome para ele, Operador. De repente ele percebe que ele não vai conseguir continuar vivendo nesse estado contínuo de terror, quanto mais terminar as gravações. Então ele decide simplesmente largar o projeto, jogar as fitas fora e ir o mais longe possível de tudo isso. Ir o mais longe possível do Operador. Eis que seu amigo Jake, também é um estudante de cinematografia, diz que é um desperdício jogar tantas fitas fora e pede pra ficar com elas. Ele reluta por um tempo, mas devido a ele não conseguir pensar em nada direito, eventualmente ele acaba entregando as fitas, pondo seu amigo em perigo. Jay começa a investigar as fitas, tentando entender tudo o que está acontecendo. Porém, ele acaba se envolvendo cada vez mais com as fitas, chegando a certo ponto onde ele fica no mesmo estado que Jay. Porém, Jay percebe que Slender não está sozinho, e ele tem um seguidor para poder ajudá-lo. Seria esse Alex após ter sofrido uma lavagem cerebral, ou seria esse outro seguidor? Esse seguidor mora em uma casa solitária, cheia de lixo e poeira, e toma pílulas muito semelhantes às de Tim. E após o primeiro encontro com o seguidor, Jay está com a mente tão perturbada quanto a de Alex. Ele perde memória frequentemente e começou a se gravar excessivamente igualzinho a ele. E isso é tudo que você vai saber até agora. Caralho, finalmente! Você não sabe o tempo que eu levei pra poder produzir esse vídeo. Pra você ter ideia, isso é o número de áudios que eu gravei. Detalhe, esse é um número de áudios bons que eu gravei. Porque todo áudio que eu gravo eu tenho que repetir no mínimo umas 3 vezes pra eu poder fazer certo.
Caralho, é por isso que o MFW demora tanto pra fazer um vídeo? É, eu não julgo mais esse cara. Enfim, tem algumas coisas que eu gostaria de mencionar antes de terminar o vídeo que eu esqueci de mencionar lá atrás. A primeira é que o seguidor foi obviamente uma puta inspiração pro jogo Slender The Arrival, onde você tem aquela garotinho que te persegue e te ataca caso você não jogue um flash de luz na cara deles. Alex? Alex? A segunda é que eu tenho que agradecer muito meu amigo Raposo, que além de ter assistido os 21 episódios comigo e me ajudado a tomar nota de tudo que eu precisava, ele também jogou o jogo Slender e as 8 páginas e tirou alguns screenshots pra mim, coisa que eu jamais teria conseguido fazer sozinho, até porque eu tenho um puta cagaço. Então eu tenho que agradecer o Ross, que me ajudou com as teorias e ajudou a entender perfeitamente a história, e o canal Inútil Erudito, já que eu usei um dos clipes dele pra poder fazer esse vídeo. Bom, eu acho que foi isso. Eu sou o crítico e eu não critico ninguém. My butt hurts from sitting in